Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Oi, musers. Tom mais tenso, mais suspense pra contar a história de hoje. Gente, eu tenho contado histórias complicadas, né? Mas assim, é meu papel, né? Então, continuem aqui. Mesmo quando vocês verem que sou eu que tô contando, vai. Não fica com raiva de mim não, gente. Bom, a história de hoje, ela tem realmente um tom enigmático. Então, se você não gosta muito de história de suspense, não sei se vai ser muito seu rolê, tá? Então, bora lá pra história da Carla. Mas então, Eu conto ou você conta? A Carla estudava TI, então ela estava procurando emprego, estava ali no segundo ano na faculdade, e ela conseguiu um trabalho numa central de telemarketing. Então, quando ela chegou lá, estava tudo meio um caos, né? Ela estava entendendo como que funcionava ali as ligações entre os ramais, e tinha algumas coisas que estavam sendo atualizadas na empresa, né, pela galera mesmo de TI. Ela estava ali mais na galera do suporte para aprender. Então, ela estava muito entusiasmada, interessada, e ela percebeu que ali ninguém ligava muito para relatórios, para o tipo de reporte que ela fazia, porque afinal de contas, ela sentia que assim, Quem quer saber, né, do trabalho de uma recém-contratada, assistente de suporte, nova? então ela achava que as pessoas enxergavam o que ela estava fazendo como alguém que quer mostrar serviço, empolgada, porque a empresa tinha vários problemas. Então, as pessoas que estavam lá há mais tempo estavam cansadas também. Era um lugar muito barulhento, as metas eram muito pesadas, então todo mundo que trabalhava ali na empresa tinha uma atmosfera de cansaço, de cobrança, sabe? Que quando a galera se encontra na Copa sempre tem um murmúrio, uma reclamação. Então, ela percebeu que o clima da empresa era muito difícil. E aí, um dia ela conversando com uma colega ali que tinha a mesma função que ela, dando uma ideia, assim, sabe? Pensei da gente fazer um relatório, né, pra entender por que acontece, sei lá, um problema X. E essa colega olhou pra ela e fez assim. Você sempre vê problema em tudo. Mas a Carla estava certa. Ela estava trabalhando naquele momento com chamadas de suporte técnico. Então, sempre que caía uma ligação ou tinha algum problema, ou as linhas ficavam ocupadas por muito tempo, ela recebia meio que um relatório ali para dar uma analisada se realmente as linhas estavam ocupadas, né? Se as pessoas que trabalhavam ali no telemarketing, sei lá, tinha muita gente fazendo pausa, se tinha muita gente realmente numa ligação levando muito mais tempo. Ela fazia meio que essa métrica para acompanhar o tempo que as pessoas ficavam em espera nas ligações. E até aí, tudo normal. Até que ela começou a perceber um padrão, que caíam muitas chamadas, que ela chamou aqui de chamadas fantasmas. Eram chamadas sem identificação. Então elas eram registradas como se elas tivessem vindo do próprio sistema interno da empresa, e não de um ramal de fora, como se alguém da empresa estivesse ligando para alguém da empresa. E ela começou a mapear isso. Mapear, até que ela chegou no ponto que dizia que o ramal não existia. Então, por exemplo, quando ela recebia as métricas de que estavam muitas linhas ocupadas, ela tentava rastrear para ver se a galera estava fazendo atendimento, e aí caía no ramal interno. E aí, gente, só para contextualizar para vocês, que ela estava então fazendo uma investigação, né, assim, trabalhando, né, a Carla estava ali trabalhando e tal, dando o melhor dela, e a galera, os amigos, falavam assim... Isso aí é bug. Só que ela não se contentava com isso. E ela começou a perceber uma coisa muito estranha, que essas chamadas costumavam acontecer na quinta-feira. E aí ela nem comentou com ninguém, então ela ficou observando. Então tinha semanas que ela estava muito focada nisso, tinha semanas que ela esquecia. Aí quando começava a cair as métricas que ela olhava, ela percebia quinta-feira, isso acontecia com mais frequência. E especificamente este ramal interno, só na quinta-feira. Ela não soube inicialmente muito o que fazer com essa informação, até que um dia ela teve um insight. Vou olhar a escala da galera que trabalha nesse dia. E ela começou a tentar escutar as ligações. E algumas
Era só silêncio, então durava 3 segundos ali e alguém desligava. Outras, alguém falava uma frase, falando assim, Não dá pra segurar. ou alguém falava, Pode vir. Ou pode sair. e desligava. Quando ela percebeu que tinha então aí um ponto de investigação, né? Caramba, cai essa ligação e é desse lugar e tem algumas frases repetidas. Ela levou para a equipe numa reunião e contou. Todo mundo, gente, riu. Todo mundo riu da Carla e falou, Carla, você tá tentando achar mistério onde só existe um sistema ruim. tipo assim, Isso não é um problema. só que para ela achou que era. Por quê? Não era mais sobre o trabalho. Ela ficou curiosa para saber o que estava acontecendo. E ela continuou. Todas as vezes que ela via cair essa ligação interna, ela tentava mapear e escutar as ligações. Isso, gente, durou meses. Meses. Até que ela percebeu, com todas as informações que ela tinha levantado, quem fazia essas ligações era um funcionário chamado Wagner, que era um cara que trabalhava ali no telemarketing e tudo mais, e ele vendia algumas coisas, ele vendia bolo de pote, ele vendia brigadeiro, pão de mel, coisas assim. Então era um cara meio que conhecido ali da galera. Só que ela ficou muito curiosa para entender por que ele fazia ligações internas. É como, gente, se ele fizesse ligações irrastreáveis, entendeu? E aí, de vez em quando, por algum erro, rastreava, entrava na linha da empresa e aí ela conseguia pegar. Ela percebeu que ele fazia isso há muito tempo. E aí ela comprava os negócios dele lá e tal, ela falou que ele era um cara super gente boa, assim, tipo, galera, assim, classe C, né, assim, da galera ali popular, vocês sabem, né? Galera do telemarketing, que todo mundo é amigo, às vezes mora perto, galera de quebrada, galera de periferia, galera que tá indo pra faculdade, fazer seus corre ali, correria. E o Wagner era esse cara também. Só que ela começou a ficar muito curiosa. Ela não contou mais pra ninguém no trabalho, né? Contextualizei tudo pra vocês entenderem que começou por conta do trabalho dela, né? Que ela queria entender o que estava acontecendo. Só que como ninguém dava bola e ela também até então não tinha achado um erro específico, ela ficou só com essa curiosidade. Chegamos então em julho de 2025. Em julho de 2025, a nossa musa decidiu perguntar pra ele o que é que ele fazia. Ai, gente. E o que ela fez? Ela chamou ele um dia pra comprar ali os negocinhos dele e começou a conversar. Ah, tá, você tá aqui quanto tempo na empresa? O que você tá achando? Pipipipopopó. E ela falou assim, Eu quero conversar uma coisa com você, mas não é uma coisa formal, por isso que eu não te chamei pra uma reunião, nem é meu papel. Você sabe que eu tô ali de suporte das ligações, das linhas e tal, mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção. nessa hora, o Wagner fechou a cara total. Mudou o semblante completamente. E aí a Carla foi ficando um pouco constrangida, porque a Carla, gente, ela não é uma mulher que gosta muito de confrontar as pessoas. Ela fez isso porque ela estava muito curiosa, e como ela comprava ali os docinhos dele, ela achou que dava, sabe? E aí, ela, no meio da fala dela, foi dando pra trás. Então, ela ia perguntar, aí pela expressão que ele fez, né, pela reação, ela foi desconversando. Ah, não, que eu ia te perguntar, você que faz, né, os docinhos, não sei o quê? Só que todo mundo já sabia que quem fazia era a mãe dele. Então, ficou uma coisa meio esquisita. A partir desse dia, o Wagner passou a evitar a Carla. Então, quando ela mandava mensagem ali, Ah, hoje você trouxe o quê, né, pra comprar e tal? ele respondia muito tempo depois e falava, Eu vou estar lá na Copa hoje, tal hora. e aí tava sempre um monte de gente. 2 pra fulano, 3 pra ciclano, Carla, não sei o quê. Então ele começou a evitar de ter esses encontros com ela. Até que a galera do trabalho dela, numa reunião, falou que eles precisavam fazer, olha só, gente, que eles precisavam fazer um mapeamento das ligações ali e tudo mais, porque tinha alguma coisa que estava alterando, vamos dizer assim, o volume de chamadas em comparação ao volume de reclamação, tá? Então, tipo assim, tava tendo muita ligação e não tava mudando o número de reclamação. E aí, só perceberam isso muito tempo depois, lembrando que a Carla, assim que entrou na empresa, percebeu que tinha algo ali que não tava legal. Aí, na hora, ela pensou, Beleza, é o que eu tava fazendo, então eu vou investigar. e aí ela ficou ali olhando tudo que ela já tinha visto e tudo mais, e confirmou que tinham ligações sendo feitas de dentro da empresa por alguma outra finalidade, e isso então
deixava o custo mais alto, as ligações mais altas, enfim. E aí ela pensou, bom, Agora todo mundo tá olhando pra isso. Se for realmente alguma coisa a ver com o que o Wagner faz, vão chegar nele. e ela, também uma mulher ali da classe C, né, achou melhor dar um salve nele. Se encheu de coragem e foi lá. Chamou o Wagner na copa e falou, ó, Quando a gente terminar o expediente hoje, será que a gente pode conversar? e aí ele falou que não dava, que não podia, ela falou, ó, É uma coisa muito séria e eu prefiro falar pra você do que você ser pego de surpresa. e aí ele falou, não, beleza, tal hora, lá fora. Acabou aquele dia de trabalho, eles se encontraram, e aí a Carla falou pra ele, olha, Eu tô trabalhando aqui no suporte, eu percebi que tem umas ligações sendo feitas, né? De um ramal específico. E é sempre no dia que você tá, né, ali em tal lugar, assim, assado. porque, gente, tinha ligações que ele fazia sempre do mesmo lugar ali, né, da cadeira dele de trabalho. Quando era negociação, eles faziam de uma salinha. E aí ela falou, É sempre quando você tá lá naquela salinha e cai o ramal aqui interno e eu não consigo mapear a sua ligação. né, porque vocês sabem que as ligações são gravadas, né, tarará, tarará. E aí o Wagner contou pra ela, gente, que ele estava fazendo um outro trabalho. Não sei se vocês já ouviram falar que tem aí agora aquelas vendas online. Então você anuncia produtos, né? Tanto no TikTok quanto no. Acho que é mais no TikTok, né? Eu também não sou muito boa de rede social, mas a Carla me falou, eu não sabia desse negócio. Eu vou contar aqui pra vocês, pra quem não souber. Então tem esse negócio aí, você pega um produto específico e você vai divulgando esse produto, como se fosse, sei lá, um marketing ambulante ali, né, individual, e você faz isso para grandes empresas. Então, a partir daquela venda com aquele código, você vai ganhar uma porcentagem em cima e isso está crescendo muito, principalmente no Brasil. Carla que me atualizou aqui. O que o Wagner faz? Além de fazer essas vendas online, essa publicação, ele meio que criou uma venda ativa. Gente, que não é um sistema, ninguém pediu para ele fazer isso, não. Ele liga para várias pessoas que ele pega os contatos dentro da empresa que ele trabalha, ou seja, ele não pode fazer isso, tá? Tem um sigilo ali de informação, de segurança das pessoas, mas ele pega, ele liga para as pessoas e começa a fazer venda ativa. Então, vamos lá, ele está usando um dia de trabalho dele da empresa, ele está usando o ramal da empresa, o telefone da empresa e os dados das pessoas que estão atreladas à empresa para vender mais. Quando ele contou isso para a Carla ficou de primeira assim, Oh, como ousa! sabe assim? Caramba, né? Você tá fazendo uma coisa muito errada, você tá fazendo fraude, você tá cometendo vários, como eu posso dizer? Sei lá, tá descumprindo várias leis aí, várias regras internas da empresa e tal. Ele poderia, inclusive, ser demitido por justa causa e levar um processo. Aí, ele pegou e contou pra ela. Ele falou, olha, Eu sou o quinto filho de cinco filhos, né, que minha mãe teve. Minha mãe tem 73 anos. A gente mora, eu vou dar um exemplo aqui, mas não é lá, tá? a gente mora lá no Capão Redondo, perto do Jardim Ângela, Zona Sul. Minha mãe e meu pai têm problemas mentais. Né? Então, o pai fica na rua, vive na rua, quando consegue que alguém dê bebida, ele bebe, quando não consegue, ele fica muito mal, transtornado, então ele assalta pessoas, ele se coloca em risco, entra em mercado, pega coisa, apanha, tá sempre machucado. A mãe, depressiva, às vezes some, às vezes tá ali, mas nunca trabalhou, não tem condições de se cuidar. Então, a avó do Wagner é a matriarca ali que cuida da galera toda, né? E ela tem 73 anos. Então, dos irmãos do Wagner, ele e mais duas trabalham. Os outros dois também têm uma condição parecida com os pais, né? Não consegue trabalhar, tem vários sofrimentos e tal. Ele falou que nunca teve diagnóstico, nunca teve nenhum acompanhamento, a família dele não pensa nessas coisas, eles pensam na sobrevivência. Que tem até o cara lá da UBS, né, que passa na casa e pergunta, mas que o cara só vai lá e fala assim, tá todo mundo bem, tá fazendo check-up, marca uma consulta, aí às vezes eles vão, às vezes não vão, e é isso que acontece, né? A família dele recebeu a maior parte do tempo ajuda, né, do Bolsa Família, do Auxílio Gás, e foi assim que eles foram se mantendo na vida. Então, é o Wagner, as duas irmãs dele e a avó de 73 anos para sustentar a casa, sustentar a mãe e o pai do Wagner, que tem condições mentais não identificadas, mas que vivem numa situação vulnerável, mais 2 irmãos. Então, são 4 pessoas na família dele, uma família de 8, que precisam de ajuda, de suporte financeiro, etc. O Wagner se considera um cara muito criativo,
destemido, e ele disse o seguinte: o dono dessa empresa que eu tô trabalhando, e você também, Carla, é riquíssimo. É riquíssimo. Então, eu só encontrei uma maneira de tirar vantagem disso. Não tô fazendo mal diretamente para ninguém, não uso os dados das pessoas para fazer nada de errado, nunca, jamais me envolveria com coisas práticas, né, de estelionato, embora eu sei aqui informações aqui da empresa que eu poderia fazer isso, que a gente sabe que infelizmente isso acontece. Não é o meu objetivo, não quero prejudicar ninguém, eu só estou sendo visionário. Eu estou usando os recursos que eu tenho, tudo que o mundo me oferece, eu pego e faço uma vitamina, não é uma limonada. Porque a limonada, ela mata a sede, mas a vitamina, ela tem substância. Eu amei isso aqui, eu amei. E a Carla falou que quando ele disse isso pra ela chorou. Ela começou a chorar. Porque Carla também é de classe C. Ela sabe o que é periferia e tal. Só que ela teve os pais dela. Ela teve o cuidado, o amparo no momento da vida que ela precisava. Então, aquela primeira sensação moral que ela teve quando o Wagner contou o que ele fazia, e ela pensou, você tá errado, não sei o quê, foi embora, né? E aí, o Wagner falou, olha, faz o que você achar melhor. Eu não sou uma pessoa que fico me humilhando, pedindo nada pra ninguém, por isso que eu dou meu jeito em tudo na minha vida. Vendo aqui as coisas que minha avó faz, trabalho aqui, trabalho online, tem mês que eu vendo mais, tem mês que eu vendo menos, já vendi água no Farol, não tenho vergonha de fazer as coisas que eu faço. Eu sei que pra empresa é errado, pra mim não é, eu só tô fazendo o meu trabalho, tenho vendido muito mais depois que eu comecei a fazer as ligações aqui, não sei como não ser rastreado, então assim, é isso. Se você quiser falar para as pessoas que você achou que é eu que faço isso, ok, é seu trabalho, não tem o que fazer, se eu for demitido eu arrumo outro. Vai com Deus, meu chapa, próximo! Qual que é a questão da Carla? Pensando nela, no trabalho dela, e que ela foi a primeira pessoa a investigar essas falhas aí dos ramais, ela acha que as pessoas vão chegar nela e vão questionar, se você identificou qual era o problema, por que você não falou? Ela acha que isso pode acontecer. Por outro lado, ela pensa, essa empresa também, nem gostei muito dessa cultura, não tô muito assim com essa empresa, não sei o que lá. Foda-se, meio assim, sabe? Meio foda-se. Então ela tá muito mais inclinada a fingir que não viu nada, que não sabe de nada e deixar a galera procurar. Se achar, vai chegar no Wagner. Mas se não achar também, Wagner continua ali fazendo o job dele, que segundo ele não faz mal a ninguém. Só tá fora das políticas da empresa, né? Mas aí, né, é uma coisa que eu penso aqui, Keila. As políticas são contra muitas de nós, né? Então, a civilização, essa porra toda. Então, quem é que vai contra quem primeiro? Quem é que tá roubando quem primeiro? Eu não sei, gente. Eu tô falando isso aqui muito honestamente, que é uma visão que eu tenho pessoal, acho que muito da minha história, de avaliar subjetivamente cada história, cada caso. Não dá pra uma pessoa ser presa por um pote de manteiga, na moral, sem considerar de onde é que isso vem. Não dá. Eu sou dessa opinião. E Carla, então, com o dilema, né? Deixa as coisas do jeito que estão, porque o nosso muso, o Wagner, ele não baixou a cabeça e falou assim, por favor, me ajuda. Não, falou não, beleza, você me pegou, é isso aí, arrasou, se for me entregar, é isso, não tem o que fazer, eu vou pra próxima, e já era, esse é o meu corre. É isso que ele falou, basicamente. Mas a Carla pensou o seguinte, que ela não disse pra ele, mas ela contou pra gente. E ela falou que ele também escuta o Eu Conto, provavelmente Wagner vai ter acesso a essa informação. Que ela pode tentar ajudar ele pra ele não ser rastreado. Que é meio que, vamos pensar aqui, o mesmo fio, né, o mesmo cabo, né, que passa ali o rastreamento, que é onde ela pegou, ela também pode ocultar. E aí ela tá pensando aí, se ela ajuda o Wagner, ou se ela deixa as coisas acontecer, ou se ela pensa nela e denuncia. Ela falou que essa opção ela quase já descartou. É isso, musers. Essa é a história de hoje. Bom, não sei como é que vai chegar aí em vocês. Comentem no Telegram se vocês acharem que deve, se vocês acharem que tem algo a acrescentar com a Carla. Eu tô com a Carla, se der pra ocultar aí o nosso muso. Não vou mentir, que eu não acho que ele tá errado, não. E é isso aí. Um beijo e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!